Oi, tudo bem? Meu nome é Helena, eu sou radical da Vila Minha Pátria e esse é o canal de Missões Nacionais e você está assistindo ao quadro Na Missão. Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho 20 anos, sou de uma cidade do interior de São Paulo que chama Bauru e eu tô no campo há 11 meses. Eu fiz 11 meses ontem, dia 20. Como eu cheguei aqui no campo, essa história começou há uns 5, 6 anos atrás. Eu comecei a me envolver em missões na minha igreja, fiz um curso de missões. Assim que eu terminei o curso, meu coração queimou por missões e eu quis fazer uma viagem missionária. Só que na época eu era muito tímida e eu falei que eu só ia pra essa viagem missionária se minha mãe fosse. Acabou que a viagem ia ficar muito cara e a gente não ia conseguir ir nós duas juntas. Então eu falei, então vamos o ano que vem. Fiquei tranquila. Mas faltando uma semana pra essa viagem, eu recebi o convite da missionária da minha igreja de ir e metade já tinha sido pago. Na época eu era muito tímida, por isso que eu queria ir com a minha mãe. Eu odiava ir pra lugares quando eu não conhecia ninguém. Eu morria de vergonha, eu tremia. Essa missionária sabia disso, mandou mensagem pra minha mãe. E minha mãe, assim que ela me chamou, ela falou, Helena, antes de você me responder se você quer ir ou não, pensa muito bem antes de você me responder. E na hora eu falei, sim, eu quero ir. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque pensando com a minha mentalidade de anos atrás, eu não teria ido. Mas eu fui, essa viagem foi um grande divisor de águas na minha vida. A minha igreja fez uma viagem pro sertão com outras igrejas da região ali de São Paulo. E foi bênção, Deus trabalhou muito ali na minha vida. Eu comecei a me apaixonar por missões ali, entender o que eram missões. No último dia, eu tava naquela emoção toda de não queria ir embora, não queria sair dali. E eu lembro que eu tava trabalhando no culto com as crianças e um dos meus amigos foi me chamar e falou, Helena, estão chamando as pessoas que têm vocação para ser radical. Se você quiser ir, eles estão indo lá na frente agora. E eu confesso que eu nem sabia muito bem o que era radical na época. Eu sabia o que era o programa, mas não sabia os detalhes, nem nada do tipo. Mas eu fui ali na frente, aceitei o meu chamado. Eu voltei pra casa com o coração queimando por missões, apaixonada. Eu falei que assim que eu fizesse 18 anos, eu ia sair da minha cidade, eu ia pro campo. E eu tinha certeza que eu ia pro sertão. Acabou que eu fui mudando de cidade nesse meio tempo, comecei a fazer minha faculdade. E ano passado, em julho, eu fiz a minha segunda viagem pro sertão com essa mesma caravana. E eu lembro que uma amiga minha época ficava falando assim, Helena, eu acho que você vai agora pro sertão e você não vai nem voltar, porque nada te prende aqui mais, você tem um chamado, é o lugar que você ama. E eu falei, eu realmente acho que eu não vou voltar. E eu orava isso. E Deus me falou muito claramente que não era pra eu ir pro campo naquela época, não era pra eu ficar por lá, que o sertão não era o lugar que ele ia me chamar. E eu fui pra viagem, foi muito bênção, foi muito especial a viagem. Deus falou comigo e trabalhou várias coisas que precisavam ser trabalhadas antes de eu ir pro campo. Eu voltei no finalzinho de julho pra Bauru. No final de agosto eu vim pra Vila Minha Pátria. Minha igreja veio fazer uma visita de sábado. E eu vim e eu tive certeza do meu chamado. Eu ouvi uma das missionárias, que hoje não tá mais aqui no campo, falando sobre os testemunhos da vila, como eram as coisas aqui. Eu fiquei muito emocionada. E no meu coração, Deus confirmou pra mim que esse era o lugar que Ele tinha pra mim naquele momento. Eu voltei pra casa, conversei com a missionária da minha igreja, com o meu pastor, com a minha família. E todos eles me liberaram e dia 20 de janeiro eu vim pro campo. E você também pode, com foco no que eu falei hoje, ser uma igreja acolhedora. Nós já tivemos mais de 800 afegãos que passaram aqui pela vila. Hoje a gente tem uma iraniana e alguns palestinos também. E todos eles precisam de casa. Você pode ajudar também, puxando o gancho da história que eu contei, ser uma igreja acolhedora. Nós já passaram pela vila mais de 800 afegãos. Hoje a gente tem uma iraniana e alguns palestinos também. Então tem muita gente precisando de casa, muita gente precisando de um recomeço. E vocês podem participar disso. Se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre o que é uma igreja acolhedora, o que isso significa, manda uma mensagem aqui na vila que a gente vai ficar muito feliz em te responder e te receber para você vir conhecer aqui a vila também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, que Deus continue abençoando vocês e por favor não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Beijo!